O ano é 1939. O mundo assiste com apreensão ao desenrolar de eventos que ameaçam a paz mundial. O Brasil parecia distante dos horrores da guerra que devastava a Europa, mas o país logo se viu envolvido no maior conflito armado da história. Jovens brasileiros partiram para enfrentar o inimigo nazista em uma jornada de coragem e sacrifício. Soldados de um Brasil que, contra todas as probabilidades, deixou sua marca na Segunda Guerra Mundial. Ato 1. A caminho da guerra. No Brasil, o presidente Getúlio Vargas governa com mão firme sob o Estado Novo, equilibrando o país entre uma política nacionalista e o interesse crescente das grandes potências. Quando as forças do eixo, lideradas por Hitler na Alemanha, avançam sobre a Europa, Vargas adota uma postura neutra. Não há presentemente motivos de espécie alguma, de ordem moral ou material, que nos aconselhem a tomar partido por qualquer dos povos em luta. O que nos cumpre é manter estrita neutralidade ativa e vigilante na defesa do Brasil. A neutralidade, no entanto, seria um ideal difícil de sustentar, especialmente diante da pressão de um lado pelo eixo, que desejava acesso à borracha e ao café brasileiros, e do outro pelos aliados, que buscavam apoio na defesa do continente americano. Nos bastidores, o governo americano, liderado pelo presidente Franklin Roosevelt, desenvolve a chamada Política da Boa Vizinhança, para fortalecer laços com países latino-americanos e, assim, afastá-los da influência do eixo. Vargas, por sua vez, navega entre os interesses externos e internos do Brasil, que incluíam não apenas ganhos econômicos, mas também um interesse estratégico em infraestrutura e defesa. Então, em 1942, a guerra chega ao Brasil de forma direta e devastadora. No início daquele ano, submarinos alemães começam a atacar embarcações brasileiras que transportavam bens para os Estados Unidos e Europa. Submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Cairu. O governo do Brasil protestou perante o rache contra o afundamento do navio brasileiro Cairu. Um submarino alemão torpedeou o navio brasileiro Buarque em águas do Mar das Antilhas. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Olinda. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro. O governo do Brasil protestou perante o rache contra o afundamento do navio brasileiro. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio. O governo do Brasil protestou perante o rache contra o afundamento. Um submarino alemão torpedeou e afundou. O governo do Brasil protestou perante o rache contra. Um submarino alemão torpedeou e... Era o 6º navio afundado. Navio pacífico e desarmado como todos os outros anteriores. O Atlântico Sul torna-se palco de um conflito sombrio e inesperado. Navios como o Baependi e o Araraquara são afundados, levando consigo centenas de vidas brasileiras. A comoção no Brasil é enorme. Manifestações explodem por todo o país e a neutralidade se torna uma posição insustentável. Em 22 de agosto de 1942, o Brasil declara guerra ao eixo, entrando oficialmente no maior conflito armado da história. Quando partimos para a guerra,
Eu não tenho dúvida que, no espírito da imensa maioria dos brasileiros, o que pesava mais era o desejo de vingar a morte de muitos brasileiros que foram afundados nas nossas costas, em seus navios, ao longo da costa, por submarinos alemães. Agora, era preciso não apenas reafirmar seu compromisso com os aliados, mas preparar-se para enviar tropas e lutar em um território desconhecido. Ato 2. Os desafios da Força Expedicionária Brasileira. Para dar vida ao compromisso com os aliados, o Brasil cria a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Em meio a um cenário de incertezas, os pracinhas, como seriam conhecidos, eram majoritariamente jovens, sem qualquer experiência prévia em combate e sem uma preparação militar sofisticada. Alguns não haviam sequer deixado suas cidades até então. De um lado, havia o entusiasmo juvenil em servir ao país. De outro, a complexidade de um treinamento que, embora intenso, nem sempre era suficiente para os desafios à frente. Em julho de 1944, os primeiros pracinhas partem para a Itália. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de 3 divisões. O primeiro escalão da primeira divisão embarca em sigilo no cais do Porto do Rio de Janeiro em julho de 1944. O comando da Força Expedicionária é do General Mascarenhas de Moraes. Com este e mais os 4 escalões que se seguiram, o Brasil enviou à Itália 25.445 expedicionários entre oficiais e soldados. Chegando a Nápoles, eles finalmente enxergam com seus próprios olhos os horrores de uma guerra. Cidades e vilarejos italianos se encontram em ruínas. E o povo italiano, já exausto pelo conflito, acolhe os soldados brasileiros como aliados e libertadores. O treinamento dos pracinhas ocorre sob a supervisão de oficiais americanos, que fornecem armas, equipamentos e uma introdução ao cenário de combate europeu. Essa etapa é marcada pela adaptação ao armamento, aos veículos militares americanos e, talvez mais crucialmente, ao clima severo que encontrariam nas montanhas italianas. Para muitos, era um cenário completamente oposto ao clima tropical brasileiro. Sim, os brasileiros foram bem treinados. Coloquei muitos instrutores americanos para treiná-los em tiro ao alvo, baioneta calada, alpinismo e resistência. Assim, houve um período durante o qual foram bem preparados para o combate. Os pracinhas rapidamente são integrados ao 5º Exército dos Estados Unidos e recebem seu primeiro grande desafio, Monte Castelo. Tínhamos na frente dos brasileiros, segundo me lembro, uma colina bem alta de onde os alemães dominavam tudo. Portanto, era um monte que eu determinei que os brasileiros capturassem. E falei com o general Mascarenhas de Moraes, de quem eu gostava, e disse: vocês terão problemas que não entenderão. Não saberão por que devem agir assim ou assado, nem por que pedimos que o façam. Não hesitem em vir a mim e perguntar. Quando eu vir que vocês estão fazendo algo que não compreendo, também vou perguntar. Não podemos parar de combater os alemães. Localizada em uma posição estratégica, essa colina havia se tornado uma fortaleza do exército nazista, que utilizava seu posicionamento elevado para resistir às investidas aliadas. O inverno de 1944 na Itália traz consigo um frio intenso e um terreno coberto de neve, condições que os soldados brasileiros nunca haviam enfrentado. Quer dizer, o inverno, bem rigoroso nos Apeninos,
Me lembro que falavam em torno de 20 graus abaixo de zero. Neve era 1 metro de neve, mas aprendemos a viver nesse ambiente, a combater nesse ambiente. Após várias tentativas e duros combates, com baixas em ambos os lados, o dia da vitória chega em 21 de fevereiro de 1945. Monte Castelo é finalmente conquistado, marcando a bravura dos pracinhas. O Monte Castelo foi atacado sem êxito 2 vezes, atacando uma tropa alemã de montanha, uma divisão de montanha muito aguerrida, e os 2 primeiros esforços fracassaram. Foi tomado por momentos o morro, mas debaixo do contra-ataque alemão foi de novo perdido. Uma das grandes unidades que esteve sempre trabalhando junto da brasileira foi a 10ª Divisão de Montanha, uma divisão de elite do Exército dos Estados Unidos. E esta divisão foi entrar em linha pela primeira vez exatamente ao lado da Força Expedicionária Brasileira. E foi exatamente no ataque vitorioso à região de Belvedere e Castelo. Mas finalmente o ataque foi levado a cabo e ao êxito com uma perfeição militar. Foi envolvido e assaltado às vezes, os 2 lados, pela frente e pelos lados, e caiu o Monte Castelo. Essa vitória representa não só uma conquista militar, mas um marco da determinação de jovens brasileiros que enfrentaram condições adversas e um inimigo altamente preparado. A luta em Monte Castelo se torna um símbolo de resistência, coragem e de um Brasil que, apesar de suas limitações, perseverou ao lado das forças aliadas. Ato 3. O legado dos pracinhas, 1945 e pós-guerra. Com a queda de Monte Castelo, os soldados brasileiros continuam avançando pelo norte da Itália. Em abril de 1945, a FEB toma Montese. A tomada de Montese foi no momento da ofensiva final da primavera, quando os brasileiros irromperam das posições de inverno, assaltaram Montese, depois de duros combates, ao anoitecer, penetraram na cidade, juntamente com um batalhão de destrutores de tanques americanos. Eu tive parte em juntar os 2 com o então Coronel Castelo Branco para o assalto final. A força brasileira, nesta oportunidade, ela tinha começado a avançar muito rapidamente. Tanto é que os artilheiros acabaram ficando para trás com seus canhões, enquanto as suas viaturas tratoras passaram a levar os infantes em alta velocidade para não perder contato com essas tropas alemãs e italianas que estavam se retirando, procurando se juntar às tropas que ainda resistiam na Alemanha. E foi o início da penetração que conduz, finalmente, à gloriosa rendição da Divisão 148, a primeira divisão alemã que se rendeu na Itália. Essa tropa brasileira cercou, então, a 148. E uma das coisas que me lembro com certa impressão ainda, foi a rendição dessa divisão. Porque lá eu via um dos soldados mais adestrados da Europa, adestrado por uma guerra que já durava quase 6 anos, sendo feito prisioneiro por esse soldadinho brasileiro, um tanto subnutrido, magro, baixo, que conseguiu prender essa divisão e remanescente da divisão Bersaglieri Itália. Finalmente, em 2 de maio de 1945, a guerra termina na Itália e, pouco depois, a Alemanha nazista é derrotada na Europa. A FEB retorna ao Brasil, onde são recebidos como heróis.
e nos abraçávamos e chorávamos, entendeu? E uma coisa indescritível. Eu nunca vi, esse fim de guerra foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vivi, como emoção. Passou-se algum tempo antes que eu pudesse dizer aos brasileiros: podem ir para casa. Tínhamos que desengajá-los de suas posições, de suas responsabilidades, levá-los para as áreas da retaguarda. Estabelecemos uma data e o presidente Vargas me perguntou se eu podia estar com eles. Respondi que sim. E eu fui de avião e eles regressaram por mar. Foi um verdadeiro pandemônio. Todo mundo nas ruas, abraçando e beijando todo mundo. E foi feito um grande desfile. E Vargas me disse que queria que aquela fosse a maior parada jamais vista no Brasil. Onde o papel picado sobrava, entendeu? Os nossos companheiros da FEB, todos nos caminhões, dando urras e jogando beijos e alegres, sorrindo, num ambiente dos mais descontraídos possível, de euforia e de emoção, e nós em cima a fazer passagem com os P-47. A jubilação do povo foi tamanha que foi quase impossível fazer desfilar militarmente as unidades. Elas se infiltraram pelos 2 ou 3 milhões de cariocas que naquele dia de glória encheram a Avenida Rio Branco. Realmente o Brasil recebeu condignamente os seus filhos que tinham tanto honrado seu nome nos campos de batalha da Europa. Mas, para muitos pracinhas, o retorno à vida civil não é fácil. Carregam as marcas físicas e psicológicas da guerra e enfrentam as dificuldades de recomeçar em um país que, embora orgulhoso de seus heróis, ainda lidava com os desafios de sua própria transformação social e política. Durante a guerra, a FEB teve 451 soldados mortos em combate e mais de 1.500 feridos. O general de divisão Mário Silva O'Reilly Souza era então tenente e comandava um pelotão de limpeza de minas. Retirávamos, eu e alguns elementos do meu pelotão, um campo de minas anticarro, que tinha sido muito batido pela artilharia. Minas estavam muito sensíveis, ligadas a armadilhas. Havíamos retirado todas as minas. E subitamente, após a missão, uma mina explodiu. E com ela explodiram 84 minas. Já contamos as minas antes e as que sobraram. Fui julgado longe. Levantei-me, não sabia os efeitos sobre o meu corpo ainda da explosão das minas, mas chegando perto do caminhão em que estávamos colocando as minas retiradas, eu vi os corpos estraçalhados dos meus soldados. Tinham morrido 5. E na ocasião só vi os corpos de 2. 3 tinham desaparecido. E essa foi a experiência maior que eu tive durante a guerra, que me marcou e que me deixa com esta imagem, essa impressão no subconsciente de dor e de saudade daquela guerra. A jornada desses soldados é um lembrete do compromisso do Brasil com a liberdade e a justiça, e do valor de jovens que, por mais improvável que parecesse, mostraram ao mundo a coragem e a determinação de um país distante que, um dia, ousou lutar pela paz. A minha satisfação de ter visto o soldado brasileiro de todas as partes do Brasil, do norte, do sul, do leste e do oeste, deste continente que é o Brasil, esses homens, que são os homens, que eu diria, de espírito pacifista, eles entraram numa luta contra um inimigo aguerrido, valente, e se portaram em igualdade de condições. Eles voltaram da guerra com uma grande reputação, não só entre os americanos, mas entre os outros aliados que lutaram conosco lá. Mais de 7 décadas depois, o espírito dos pracinhas permanece vivo.
um símbolo de um Brasil que, apesar de todos os desafios, lutou e venceu, ao lado de seus aliados, em um dos maiores conflitos da história humana. Sem dúvida que o fato de termos trabalhado, de termos lutado ao lado dos americanos, ao lado das nações aliadas, contra um inimigo que desejava instaurar no mundo um regime de opressão, que era o nazismo, o fascismo, isso nos deu uma visão realmente do valor da democracia. Visão esta que eu guardo até hoje e não tenho a menor dúvida, tenho convicção de que a democracia é realmente o único regime político em que o homem poderá ser realmente feliz. Cobra não fuma é impossível, é mesmo incrível, cobra nunca fumou. Mas quando o Tedesco se meteu, o cachimbo ela acendeu e foi só pena que voou. Cobra não fuma é impossível, é mesmo incrível, cobra nunca fumou. Mas quando o Tedesco se meteu, o cachimbo ela acendeu e foi só pena que voou. Caiu o castelo, vai ser dura agora a cana, vou deixar a italiana, noutras terras vou parar. Mas quando enfim a turma entrar lá em Berlim, é só pena que vai voar. Cobra não fuma, é impossível, é mesmo incrível, cobra nunca fumou. Mas quando o Tedesco se meteu, o cachimbo ela acendeu e foi só pena que voou. Cobra não fuma, é impossível, é mesmo incrível, cobra nunca fumou. Mas quando o Tedesco se meteu, o cachimbo ela acendeu e foi só pena que voou. Eu só espero que termine com esta guerra pra voltar à boa terra onde vou desembarcar. Se andando à toa eu topar com alguma boa, é só pena que vai voar. Cobra não fuma, é impossível, é mesmo incrível, cobra nunca fumou. Mas quando o Tedesco se meteu, o cachimbo ela acendeu e foi só pena que voou. Cobra não fuma, é impossível, é mesmo incrível, cobra nunca fumou. Mas quando o Tedesco se meteu, o cachimbo ela acendeu e foi só pena que voou.